Olá pessoal, neste tutorial irei tratar sobre o preenchimento das notas bimestrais. Nós estamos aqui já no planescola.online. Aqui basta clicarmos em capitão, nessa seta aqui no canto esquerdo superior, em turno, clicarmos novamente e escolhermos qual turno queremos fazer o preenchimento aí a depender da turma. Então vou colocar aqui integral, por exemplo, primeiro MTI 1. Lembrando que tudo que eu realizar aqui com esta turma em específico, o procedimento é o mesmo para os demais turnos e para as demais turmas, certo? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos aqui consultas. Então, aqui é tudo referente à consulta, nada aqui é preenchimento. Do lado direito é preenchimento, tá? Então, o registro de notas é onde os professores preenchem. Registro de faltas, onde as bibliotecárias preenchem. Cadastro, onde as especialistas e direção preenchem, tá? E os professores basicamente irão realizar consultas aqui de faltas, que é a consulta por componente curricular, tudo bem? Então aqui você é capaz de realizar as consultas da ausência dos alunos, por dia da semana, por aula, por componente curricular, enfim. E aqui é o nosso objetivo de hoje, que é o registro de notas. Então basta clicar no botão. A planilha de registro de notas está com esta aparência aqui agora. Bom, vou explicar. Primeiro, você pode escolher aqui a sua turma, caso você queira fazer uma pesquisa individual. Vamos escolher aqui, por exemplo, o primeiro MTI 1 e aqui o componente curricular. Vou colocar física. Quando eu faço isso, ele já filtra aqui o componente que é física e filtra o meu nome, tá? Você clica com o botão esquerdo do mouse, eu só passo ele aqui em cima dessa informação que foi coletada aqui, que é física, e aí clica com o botão esquerdo em cima dessas letras aqui em azuis, aqui, primeiro MTI 1 e um código. Se você clica em cima, automaticamente a planilha já vai te jogar para onde você tem que preencher. E aí você vai começar aqui, primeiro bimestre. Lembrando, você não pode copiar e colar, então você vai ter que digitar cada uma das notas. 12, 15, 16,5, 12, 23, então você vai digitando nota por nota, tá? Se você quiser voltar lá no seletor, quando acabar aqui para ir para uma outra turma, basta clicar aqui, tem um seletor aqui ou aqui em cima, tá? Também tem um seletor. O procedimento é o mesmo, clica com o botão esquerdo do mouse e depois clica com o botão esquerdo de novo em cima da palavra em azul e ele te retorna para o seletor. Aí você quer escolher uma outra turma, sei lá, terceira MTI 1. Agora é o componente... se eu colocasse aqui, por exemplo, saberes e investigação da natureza, não existe esse componente lá na turma do terceiro ano, então fica tudo em branco. Então vou pegar um componente que existe, matemática, por exemplo, aparece aqui, Gisele Amaral de Oliveira. Então, clica com o botão esquerdo, clicou em cima do link azul, ele já te joga para o local onde você tem que fazer o preenchimento, tá? Terceiro MTI 1, matemática, e você faz o preenchimento aqui normalmente, tá? Aqui são observações, sobre os alunos, caso os especialistas coloquem algum. Aqui datas, que serão colocadas em que o aluno, caso ele tenha entrado, data que ele foi admitido, a data que ele foi transferido, ou remanejado neste caso, O transferido aqui significa que ele saiu da turma, tá? Notas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Aqui ele já vai somando a pontuação, Então, colocar 12. Aí você vê, então ele já tem pontuação acumulada, 12. Pontuação que falta para ele ser aprovado, 48. Aí lá no segundo ele tirou 17. Aí lá no terceiro ele tirou 17 de novo, então faltam 14. Se no quarto ele tirar os 14, está aprovado. Se no quarto ele tirasse 13, faltou um ponto, tá de EI, e aí depois que ele fizer a EI, é só colocar o resultado, Tirou 60 na EI, aprovado. Tirou 59 na EI, reprovado, tá? Se aqui ele tirasse 23, também já teria aprovado. Então, à medida que as notas dos bimestres vão sendo lançadas, automaticamente a planilha já faz esses cálculos e indica aqui a situação dos alunos, tá? Bom, voltando lá no seletor,
Então aqui você consegue pesquisar de forma individual, né, e ser direcionado diretamente para a turma a qual você tem que realizar o preenchimento. Aqui no monitoramento é mais uma base aqui de dados, né, do que já foi lançado em cada componente curricular ou por cada professor. Vou dar um exemplo. Esse aqui é mais de utilização das especialistas, da direção, tá? Mas vocês podem fazer o filtro por aqui também. Então, aqui em turma, se eu selecionar segundo MTI1, só aparece segundo MTI1 e os componentes curriculares, né? E aqui eu tenho se é da base, se é itinerário, e eu tenho o nome do professor associado a cada um desses componentes e o quanto por cento eles já lançaram, tá? Se ao invés de eu colocasse todos aqui, colocasse, por exemplo, um professor, Denis Parreira. Então vai aparecer aqui, ó, todos os componentes que eu trabalho, por exemplo, aqui já é o MTI, tá? Então todos os componentes que eu trabalho no MTI. Aí eu posso filtrar por turma. Lembrando, apesar de estarmos aqui no primeiro MTI1, pro turno, em qualquer uma das turmas, se você clicar em registro de notas, sempre vai abrir a mesma planilha, porque a planilha agora está dividida por turno, tá? Então tem a planilha do turno da manhã, do integral e da noite. Então quando você clica em registro de notas, seja na aba do primeiro MTI1 ou na aba do primeiro 2, do segundo 1 ou do terceiro 1, abrirá a mesma planilha do registro de notas, tá? Já as faltas por componente curricular, não. Para você consultar as faltas por componente curricular, aí você tem que acessar cada uma das turmas, tá? Bom, então, você está vendo que aparece aqui. Se eu quisesse mostrar apenas conteúdos da base, aparece aqui, né? Se eu quisesse mostrar apenas itinerário, basta filtrar por itinerários, tá? Então, se eu colocasse todos os professores e colocasse só itinerários, aparecem aqui, ó, todos os itinerários de todas as turmas, ou conteúdos da base, né? Então, colocar base aqui, ó, aparece todos da base, tudo bem? E aqui depois vai ser por onde eu quero classificar. O que é essa classificação? Ele vai mostrar aqui, né, qual preenchimento está mais pendente. Então você pode classificar de acordo com o primeiro, como nós estamos no primeiro bimestre, né, pelo segundo, terceiro ou quarto. Então ele vai colocar aqui vai colocar no topo aqui aquele preenchimento que está mais pendente, ou seja, que está faltando mais preenchimento de notas aqui. Aí eu vou poder escolher no primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Ou eu posso colocar em ordem decrescente, ou seja, colocar aqui no topo, né, em vez de crescente, decrescente, colocar no topo aquele preenchimento que está mais próximo do 100% ou está no 100%. Claro, como está tudo 0%, né, não tem como realizar nenhum tipo de classificação ainda. Tá? Então, basicamente é isso. Então, da mesma forma que você pode clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, ser direcionado lá para o seu componente, você pode fazer o mesmo aqui. Então, suponha que aqui eu quero vou escolher um professor aqui, por exemplo, Gustavo Dias. Base, ele não tem, né? Então, vou colocar aqui todos. Está vendo? Como eu coloquei, estava filtrado aqui, ó, com base, ó, esse professor ele não trabalha com disciplinas da base aqui. Vou colocar todos. Aí apareceu, né? Você pode vir aqui, ó, apareceu o segundo MTI1, terceiro MTI1. Você pode clicar aqui também com o botão esquerdo, né, e clicar aqui no componente. Vai ser direcionado para lá. Volto para o seletor. Então, vou pegar aqui um professor que tem mais componentes, né? Então, deixa eu pegar aqui Denis, por exemplo. Então, eu vou começar, por exemplo, se eu quiser começar o meu preenchimento por aqui, física, né? Aí depois eu volto, já vou para a próxima turma. E eu posso ir seguindo essa ordem aqui e realizando o preenchimento, tá? Lembrando que quando você faz uma seleção aqui, você vai ser direcionado para a sua turma. Caso outra pessoa esteja utilizando a planilha, ela pode vir aqui, né, e fazer a seleção para a turma dela, que ela também vai ser redirecionado. Não muda a página que você está, ou seja, não vai mudar a sua página lá na planilha que você está editando, mas as informações que estão aqui quando outra pessoa seleciona simultaneamente, elas vão mudar. Então, se ao mesmo tempo que eu tiver aqui, ó, já no meu práticas experimentais, né, e vier outro professor aqui e colocar o nome dele, por exemplo, né, aí ele, na hora que eu voltar, já não vai estar mais, né, a seleção que eu fiz aqui no monitoramento. Por isso que esse monitoramento é melhor ficar só por conta ali da pesquisa, né, do quanto de preenchimento já foi realizado. Inclusive vai ter uma porcentagem aqui embaixo, tá? E você pode ir pelo caso, né, mais
mais específico aqui, que é pesquisar já a sua turma e já o seu componente curricular, e ir direto nele, tá? E aí depois você vai poder ver no monitoramento aqui se o seu preenchimento foi de fato realizado, o que falta ser realizado, em qual turma falta ser realizado. Tudo bem? Então, basicamente é esse, tá? Só lembrando as observações aqui, ó, usar um computador, notebook, tá? O salvamento é automático, não precisa salvar, só precisa de conexão com a internet. Todas as notas devem ser preenchidas, até 0 ou nota abaixo da média, então não pode ficar nenhum espaço em branco, tá? Se o aluno não tem nota, é 0, né? Não colhe nenhum número, todos devem ser digitados, tá? Novamente essa informação. Então, é isso. Qualquer dúvida aí, estou à disposição.